Bem-vindos ao primeiro Congresso de Atuação Fisioterapêutica em Reabilitação Orofacial. O congresso está sendo organizado pelo grupo do Fisio em Ortopedia. E eu queria agradecer o convite, dizer que eu estou muito feliz com esse convite. Meu nome é Thaís Chaves, eu sou docente da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Estou credenciada no programa de pós-graduação em Reabilitação e Desempenho Funcional na USP de Ribeirão e desenvolvo pesquisas dentro da linha de disfunção temporomandibular já há alguns anos. No encontro de hoje, a gente vai conversar sobre a avaliação clínica e os instrumentos utilizados na disfunção temporomandibular. Trazer um pouquinho da minha perspectiva nesses últimos anos atuando dentro da área, ok? Bom, quais são os objetivos da aula de hoje, Vou falar um pouquinho para vocês sobre o critério diagnóstico para disfunções temporomandibulares. A gente tem um critério internacionalmente aceito para avaliação dos aspectos clínicos, e também dos aspectos psicossociais da DTM. Por que fisioterapeutas devem aplicar o critério diagnóstico nos pacientes com disfunções temporomandibulares? Vou tentar também trazer para vocês quais são os dados mais importantes da avaliação clínica para a gente poder obter os diagnósticos do critério de diagnóstico. Quais são os instrumentos que existem para avaliação da DTM? Qual que é a importância, por exemplo, da triagem? Existem instrumentos que são específicos para fazer triagem, rastreio de DTM. A gente tem instrumentos que podem nos ajudar a avaliação sensorial da dor. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar dos instrumentos para incapacidade, sejam instrumentos para incapacidade relacionado à função mastigatória mais especificamente, ou instrumentos mais gerais. E vamos falar um pouquinho sobre as comorbidades, o peso das comorbidades e dos aspectos psicossociais. Bom, vou começar definindo o que são disfunções temporomandibulares. É isso. Disfunções temporomandibulares é plural, Elas são um cluster, um conjunto, um guarda-chuva de condições musculoesqueléticas que afetam tecidos moles e duros envolvidos no movimento mandibular, ok? E a gente tem aí, olha, as mialgias, a mialgia local, a dor miofascial com espalhamento da dor, a dor miofascial referida, as disfunções articulares e a cefaleia atribuída a disfunções temporomandibulares, que é um novo item do critério. Bom, e elas são caracterizadas por quais aspectos, por quais características, Bom, presença de dor é uma característica que é muito comum nos pacientes com disfunção temporomandibular que nos procuram na clínica. É dor na região pré-auricular na frente do ouvido, nas bochechas ou na região temporal. Limitações ou interferências no movimento mandibular, refletindo basicamente em redução da amplitude do movimento mandibular. Uma queixa comum dos pacientes é a dificuldade para abrir a boca. E a presença de ruídos na articulação temporomandibular, especialmente durante movimentos funcionais da mandíbula. Então, veja, para a gente poder avaliar os pacientes com DTM, essa caracterização já nos ajuda a entender que a gente vai precisar, de alguma forma, focar no aspecto da dor, a gente vai precisar focar nas questões relacionadas à amplitude de movimento e também nos aspectos relacionados à avaliação de ruídos durante movimentos. Bom, mas existe algum instrumento para avaliar a disfunção temporomandibular? Existe um instrumento especificamente organizado para o diagnóstico das disfunções temporomandibulares, que é o critério de diagnóstico para DTM, o DC-DTM. Esse critério está disponível no site do consórcio, que é esse site aqui que está aqui para vocês, E tem uma versão em português brasileiro disponível. E os documentos, tanto para orientação de como utilizar esse critério, bem como os instrumentos utilizados para a gente poder obter os diagnósticos, os formulários para auxílio durante a avaliação clínica, eles estão todos disponíveis nesse site e são de livre acesso, porque a ideia é que realmente o maior número de pessoas no mundo utilizem esse critério, esse conjunto de
instrumentos, ok? Mas aí vocês me perguntam, mas Thaís, fisioterapeuta tem que fazer, tem que aplicar o DC, você recomenda isso, né? Sim, recomendo. Não com o objetivo de obter diagnóstico clínico, isso não é o objetivo do fisioterapeuta. O objetivo do fisioterapeuta é obter diagnóstico funcional, né? Como você vai pensar em propor diferentes intervenções, pensando, né, nos diferentes subtipos de disfunções temporomandibulares, se você não identifica, se você não discrimina um tipo de disfunção em relação ao outro? Ou a gente maneja um paciente que tem disfunções basicamente articulares da mesma maneira que a gente intervém num paciente que tem disfunções musculares? O paciente que tem cefaleia atribuída a DTM vai ter os mesmos tratamentos, as mesmas opções de intervenção de um paciente que tem um quadro basicamente articular, né? Outro aspecto importante é que nem toda dor orofacial é disfunção temporomandibular. Se você não aplica o critério, você não consegue diferenciar. Existem várias outras dores orofaciais, como essas listadas nesse documento aqui da Classificação Internacional de Dores Orofaciais, que foi publicado agora, em 2020, na Cefalálgia. Então, veja, nem toda dor orofacial é disfunção temporomandibular. E para algumas delas a gente nem atua. Além disso, existe aí um apelo internacional em relação à taxonomia, né? Como é que eu encaminho um paciente, né, da minha clínica para uma outra clínica se a gente não usa os mesmos jargões, os mesmos termos? Como é que eu me comunico com outros profissionais se a gente não está falando a mesma língua? Então existe aí um apelo internacional em várias áreas, né? E na disfunção temporomandibular também não é diferente, no sentido de que os profissionais da saúde utilizem termos que sejam termos padronizados, ok? Além disso, muitos pacientes vêm pra gente sem nenhum tipo de diagnóstico, gente, sem nenhum tipo, inclusive, de orientação sobre qual é a condição que ele tem. Então, a gente precisa começar do zero com esses pacientes, ok? Bom, Thaís, mas eu não tenho treinamento para usar o DC. Você não precisa de ter treinamento para usar o DC. Olha que interessante os resultados desse trabalho. Aqui o que a gente observa é um estudo de confiabilidade em que os autores compararam o nível de concordância entre examinadores quando esses examinadores eles fizeram um curso, né, eles foram treinados sobre como utilizar o DC. Um outro grupo de examinadores que utilizou as instruções do site, como eu ou você provavelmente vamos fazer, foram lá, leram os instrumentos, leram os arquivos, leram as orientações e aplicaram o DC sem qualquer tipo de treinamento, claro, já tendo alguma ideia de como fazer a avaliação. E aqui, esses profissionais que fizeram só a leitura dos documentos que estão disponíveis no site, depois foram submetidos ao curso para verificar se houve uma mudança interessante, né, do nível de concordância entre esses examinadores. E vejam que interessante, quando os examinadores aplicaram o DC apenas utilizando as instruções do site, eles obtiveram um bom nível de concordância entre si para os diversos diagnósticos do DC, mialgia, a dor miofascial com dor referida, a artralgia e assim sucessivamente, demonstrando que os níveis de concordância, quando não se realiza especificamente um treinamento, eles são aceitáveis também, bom? Bom, o DC, o DC-DTM, esse critério diagnóstico, ele é um sistema que a gente considera biaxial. Por quê? Porque ele tem o eixo 1, que é o eixo relacionado aos diagnósticos clínicos, né? E a gente tem o eixo 2, que é basicamente relacionado ao status psicossocial e aos aspectos relacionados à incapacidade, o impacto das disfunções temporomandibulares na vida do paciente acometido. Então, se a gente for observar o DC-DTM, o DC-DTM é um instrumento que foi organizado e estruturado dentro do modelo biopsicossocial, porque considera a importância dos aspectos psicossociais associados aos aspectos, né, de estrutura, aos aspectos clínicos, né, da disfunção temporomandibular na vida do sujeito que convive com as disfunções
temporomandibulares. Então, quando você usa o DC, você também está utilizando, também está atuando dentro do modelo biopsicossocial. Mais um motivo para você utilizar o DC. Bom, aqui a gente tem um conjunto, a lista de diagnósticos que podem ser obtidos mediante a aplicação do DC-DTM. A gente tem diagnósticos de disfunção muscular, os diagnósticos de disfunções articulares e a cefaleia atribuída a DTM, né? Bom, basicamente, um indivíduo ele pode ter múltiplos diagnósticos de DTM. Ele pode ter um diagnóstico muscular, mas ele pode ter diagnósticos articulares. Ele pode ter um diagnóstico articular numa articulação e na articulação contralateral um outro diagnóstico articular, ok? Bom, agora vamos falar sobre os itens importantes que precisam ser contemplados na avaliação para a gente poder utilizar o DC, ok? Bom, a avaliação da dor familiar é um item novo dentro desse critério diagnóstico, né? Então, quando a gente utiliza o DC, ele tem duas partes. Uma parte é a entrevista que a gente conduz com o paciente. E a segunda etapa é um formulário de avaliação em que a gente, então, coloca em prática testes clínicos para, então, provocar sinais ou sintomas ou coletar sinais, ok? Bom, no RDC, no sistema diagnóstico antigo, a gente palpava algumas estruturas, por exemplo, o diagnóstico miofacial, né, de dor miofacial. E se o paciente tivesse dor à palpação de vários pontos, né, anatômicos, esse paciente já recebia um diagnóstico de dor miofacial. Agora não mais. Agora o paciente, durante a entrevista, ele precisa mencionar o local onde ele sente dor e a gente só confirma durante o diagnóstico clínico. Então, por isso, dor familiar. Não adianta aquela dor ter aparecido naquele momento durante a avaliação. Ela precisa ser familiar na história do paciente. O paciente precisa perceber aquela dor como uma dor com a qual ele já conviveu posteriormente, ok? Bom, palpação muscular e articular, né? A gente palpa a articulação, a gente palpa os músculos em busca de dor e dor irradiada. A gente também avalia amplitude de movimento, né? Em busca de dor, em busca de alterações no percurso normal, em busca de ruídos, né? E também a presença de comorbidades, né? Então, a dor cervical e as cefaleias principalmente, ok? Bom, e aí agora eu vou passar pelos itens de avaliação clínica que são importantes para que a gente possa utilizar o critério. Então, palpação, e agora eu vou sempre referenciar as recomendações do DC para cada um desses itens. Palpação muscular, o ideal é que a gente faça a palpação de estruturas extraorais e estruturas intraorais, tá? Dentro das estruturas extraorais, as duas mais importantes é a palpação dos músculos masseter e temporal, ok? E aqui a gente vê uma imagem de como deve ser essa palpação. Observe, para cada uma das zonas é importante que você tente palpar o maior número possível de pontos e não apenas um ponto, como acontecia com o antigo RDC. Para quê? Para que você tenha, então, uma avaliação de dor um pouco mais completa, né? Contemplando áreas maiores do músculo. O ideal é que você, então, considere 3 pontos em cada um dos fascículos do temporal e em cada uma das zonas do masseter, ok? Essa palpação, ela deve buscar dor familiar ou dor referida. E veja, o formulário de avaliação te permite, então, marcar cada um desses relatos distintos. Bom, a palpação deve ser feita com 1 kg de pressão por no mínimo 2 segundos e o ideal por 5 segundos, ok? E como a gente faz para treinar esse 1 kg, né? A gente precisa de um equipamento como esse, que é um algômetro, né? É um equipamento que não é mais tão caro, existem até equipamentos nacionais, então dá para adquirir e também você pode utilizar ele emprestado, treinar e depois não mais é precisar do equipamento, ok? Bom, aqui é só uma ilustração dos locais que a gente deve palpar em relação ao músculo temporal, então a zona anterior, a zona média e a zona posterior. Vocês vão encontrar tudo isso
essas imagens, inclusive, foram extraídas do documento de protocolo de avaliação que está no site do DC. E uma dica importante para a gente encontrar a posição anatômica exata do temporal. É só você pedir para o paciente fazer movimentos de apertamento rápidos, batendo o dente. E rapidamente a gente sente que, principalmente o fascículo anterior do temporal, ele salta nas nossas mãos, ok? Bom, o músculo masseter, né? O ideal é que a gente palpe a origem, o ventre e a inserção do músculo masseter, né? O músculo masseter também é bem fácil de palpar, né? Ele fica desse jeito na nossa face e aí você pede o paciente morder e soltar, mas nunca palpe durante esse procedimento, tá bom, gente? Esse procedimento é só para localizar o masseter, tá? Então esse músculo que fica proeminente na face é o músculo masseter, tá bom? Bom, outras áreas também de palpação muscular, né? Ainda extraoral. A gente tem a área posterior aqui, olha só, e também aqui a área da região submandibular. Basicamente, a gente quer cobrir a área ainda de inserção do masseter e também do pterigoideu medial, ok? Nesse caso, a palpação tem que ser mais leve, ok? E o ideal é que seja de meio quilo, então metade da pressão que foi aplicada em masseter e temporal. Mesma coisa, até 5 segundos de palpação, treinamento prévio com o algômetro. Essas são as áreas de palpação intraoral que também são recomendadas pelo DC. Aqui a gente tem o tendão do temporal. Como eu palpo, Thaís? Olha, eu caminho pela cavidade, pela arcada dentária inferior, vou até o final, aí eu fico um pouquinho lateral porque eu vou achar o ramo da mandíbula. Eu subo pelo ramo, vai chegar lá no final, vai ter um tecido mole, ele vai fugir do seu dedo. Você chegou no tendão do temporal. É ali que você aplica, então, a pressão também de meio quilo, ok? Aí, dentro da boca ainda, a gente tem o músculo pterigoideu lateral, ok? O pterigoideu lateral, você agora caminha pela arcada dentária superior lateralmente e vai até o final. Quando chegar lá no final, o seu dedinho não vai ter mais espaço para caminhar, então você faz um movimento com um gancho para cima. Você está palpando o pterigoideu lateral? Não. Você está palpando uma área virtual, que é a área que é criada pelo posicionamento do músculo pterigoideu lateral na face, ok? Então essas duas áreas também são áreas recomendadas de palpação pelo DC. Agora vamos falar da palpação da articulação temporomandibular. Duas palpações são recomendadas pelo DC-DTM. Uma palpação no polo lateral da ATM, uma palpação em repouso, a boquinha fechada, ok? E uma palpação que é a palpação dinâmica do polo lateral. Nessa palpação, o que você faz, né? Você palpa a região que é posterior ao côndilo, a cabeça do côndilo, pedindo para que o paciente faça movimentos de protrusão da mandíbula, ok? É uma palpação, então, que tende a ser mais focada no polo aí posterior, ok? Lateral, mas também posterior. E as amplitudes de movimento. Basicamente, a gente avalia a amplitude de abertura da boca ativa e também a abertura da boca passiva, que é quando o terapeuta força um pouquinho para ver se a amplitude aumenta em relação ao movimento que foi realizado de forma ativa. Essa medida é importante principalmente nos diagnósticos de deslocamento de disco com limitação na abertura da boca, né? Porque se a amplitude de movimento ela não aumenta com a manobra passiva, provavelmente há uma disfunção articular nessa articulação, né? Porque se fosse um quadro muscular, provavelmente com a manobra em passiva, né, de amplitude de movimento passiva, haveria um aumento na amplitude de movimento. Não existe um valor descrito, apenas que caso essa amplitude aumente mais do que 40 milímetros, provavelmente esse não é um quadro articular, ok? Aí a gente tem as amplitudes de movimento para fazer os desvios laterais e também para fazer as protrusões. Está bem escrito na literatura, isso está bem escrito também nos documentos que vocês vão encontrar no site do DC, ok? Meio uma estratégia da gente padronizar a maneira como a gente faz amplitudes de movimento. Então, deem uma olhada lá, vamos tentar fazer da maneira como o DC recomenda, ok? Bom,
Ruídos durante o movimento também é um aspecto importante a ser considerado, ok? Bom, a gente avalia basicamente estalido e crepitação na articulação, tá? Esse aqui, ó, é o formulário onde a gente vai demarcar a presença ou não de ruídos durante os movimentos. Então, aqui abertura e fechamento e aqui os desvios laterais e protrusão. Vejam, muito importante, a gente tem coluna aqui do examinador e a coluna do paciente. Por quê? É comum o paciente relatar ruído durante o teste e o terapeuta não escutar esse ruído, ok? Então, você vai marcar as duas observações, tanto a do examinador quanto a do paciente, ok? Se os dois concordarem, melhor. Se o terapeuta não ouviu, né? Se o fisioterapeuta não ouviu, mas o paciente relatou, você vai considerar o relato do paciente, tá bom? E precisa ser reprodutível, né? Essa avaliação de ruído em pelo menos 1 de 3 movimentos, ok? Nessa segunda parte da aula, a gente vai conversar sobre os instrumentos utilizados para avaliação da disfunção temporomandibular. Vamos lá. Bom, será que é DTM? Né? Quando a gente tem essa pergunta, será que tem um instrumento que pode nos ajudar a fazer a triagem inicial sem que necessariamente eu precise aplicar o DC, né, por completo, o critério diagnóstico por completo? Incapacidade relacionada a funções do sistema mastigatório. Né? Qual é o impacto da DTM na função especificamente mandibular ou do sistema mastigatório? Qual a incapacidade geral? Qual é o impacto da DTM na vida do paciente com DTM, né? Intensidade da dor e aspectos relacionados. Né? Como é que a dor e os aspectos psicossociais têm influenciado a vida e a recuperação dos pacientes? Que a gente fala em chance de bom prognóstico, né? E também a comorbidade dos aspectos psicossociais. Existem condições comórbidas? Elas estão dificultando o processo de reabilitação, de recuperação, né? Quais são as crenças que estão dificultando, impedindo os pacientes de mudar comportamento? Okay? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre instrumentos que podem nos ajudar a responder essas várias perguntas, tá bom? Bom, suspeitando de DTM, né? A gente tem o índice Anamnesp de Fonseca, ele é um índice brasileiro, né? E ele foi testado aí por um grupo de pesquisa aqui do Brasil. E o que eles observaram? Eles observaram que uma versão bem curta do instrumento, com 5 questões, ela é capaz de identificar com uma acurácia de 94% os pacientes com DTM miogênica. Mas lembrem-se, 80% dos pacientes que nos procuram na clínica, eles têm DTM miogênica. Então, você, com esse instrumento, vai conseguir contemplar a grande maioria dos pacientes que nos procuram na clínica, ok? Ele tem que ser aplicado por um examinador em entrevista e uma pontuação de 17,5 pontos é a pontuação que indica que esses pacientes têm uma probabilidade aí de apresentar, sim, disfunção temporomandibular. Claro, esse índice, ele foi o padrão ouro de comparação adotado nesse estudo foi o RDC e não o novo DC, né? Então, a gente precisa aí de trabalhos futuros para identificar se ele também vai ser capaz de identificar os novos diagnósticos que agora estão descritos pelo DC, tá bom? Mas, enfim, é um instrumento aí que pode ajudar, sim, a fazer rastreio, triagem de pacientes quando você só tem uma suspeita, ok? Bom, quando eu falo em disfunção temporomandibular, então, a maioria dos pacientes que a gente tem na clínica, o sintoma cardinal é a dor nas ATMs ou nos músculos mastigatórios, ok? A maioria dos pacientes que procuram atendimento em busca na clínica estão em busca de alívio da dor. E o critério mais comumente adotado, né, nas pesquisas para verificar a eficácia de um tratamento nas DTMs é o alívio da dor. Então, a gente observa que a dor é um aspecto muito relevante a ser considerado nas disfunções temporomandibulares, ok? Bom, como eu avalio, né, o aspecto sensorial especificamente da dor, que é o aspecto que é mais facilmente possível da gente avaliar? Vamos lá.
Eu avalio a intensidade de dor espontânea. Então, eu pergunto ao paciente sobre dor nas últimas 24 horas e também pergunto sobre dor na última semana. Por quê? Porque esse é um critério recomendado pelo IMPACT, ok? O IMPACT é uma iniciativa internacional no sentido de padronizar como as pessoas utilizam a avaliação de vários aspectos, né? Pacientes que têm dor na pesquisa. E a gente utiliza também na prática clínica. Bom, eu avalio a intensidade de dor, a palpação das estruturas mastigatórias, né? O DC, ele recomenda apenas que você controle se o indivíduo tem ou não tem dor. Mas pra gente, fisioterapeuta, é importante a gente entender se a intensidade de dor ao longo do tratamento, mesmo no procedimento de palpação, que é um teste provocativo de dor, né? Se essa intensidade de dor diminuiu. Então, para cada um daqueles locais que eu palpo durante o teste clínico, eu pergunto, né, para o paciente sobre a intensidade da dor que ele está sentindo. Fica um procedimento um pouco oneroso, né, longo, mas é importante para a gente entender se há uma diminuição da dor aos testes provocativos, ok? Também avalia a intensidade da dor em relação aos movimentos mandibulares e quando o paciente se refere queixa de dor cervical, aos movimentos cervicais também. Thaís, como você avalia a dor no componente sensorial, né? A gente tem algumas escalas na literatura, vou citar aqui duas, tá? Que são as escalas mais utilizadas, tá bom, gente? Então, a gente tem a escala numérica de dor, que é essa escala aqui, ó. Essa escala numérica de dor, ela é conhecida assim porque ela tem esses números, né, que vão graduando os vários níveis da escala, ok? Num dos extremos você tem uma âncora sem dor e no outro extremo uma outra âncora verbal que é a pior dor possível. O que você está avaliando? Intensidade da dor, ok? Quando eu utilizo? Você pode utilizar pré e pós-tratamento, mas você também pode utilizar para verificar a intensidade de dor durante os procedimentos de palpação e durante a avaliação da dor aos movimentos funcionais. É a escala mais utilizada na literatura. Qual é a mínima mudança importante relacionada com essa medida? Olha, estou usando a referência do IMPACT. A mínima mudança é de 2 unidades, variando de 30% a 36%. Então, se o paciente melhorar 2 pontos ou diminuir 2 pontos na intensidade da dor, eu considero essa mudança como clinicamente relevante. Se ele melhorar 1 pontinho só, não, tá bom? Escala visual analógica. Eu uso a escala visual analógica? Não, eu não uso a escala visual analógica. Thaís, você recomenda? Não recomendo, mas a literatura tem demonstrado que tem bons níveis de confiabilidade, inclusive boa correlação com a medida da escala numérica de dor. Por que eu não uso? Porque tem uma parcela dos pacientes, pequena, mas tem, que não consegue entender exatamente o que eles devem marcar quando a gente apresenta a escala visual analógica para os pacientes. Gente, parem de chamar a escala numérica de dor de escala visual de EVA, de escala visual analógica. São 2 instrumentos diferentes, tá bom? Então vamos lá. Também avalie a intensidade da dor, né? E aí, qual é a diferença? A diferença é que essa régua, essa linha, ela precisa ter de 0 a 100 milímetros, exatamente. Por quê? Porque quando você pedir para o paciente, olha, por favor, marque o local na régua que o senhor ache, ou a senhora, que seja o local que represente a sua dor, tá? Ou mais próximo do sem dor, ou mais próximo da maior dor possível, né? Quando ele marcar esse local, você vai vir com uma régua, e aí você vai marcar exatamente a distância em milímetros, em relação ao 0 aqui, né? Que esse paciente, que corresponde ao local que foi marcado pelo paciente. Portanto, essa é a maneira de se obter o dado de intensidade de dor utilizando a EVA. É um jeito correto de fazer isso, ok? Dá para usar a EVA pelo telefone, por exemplo? Não dá, né? Então, nesse momento que a gente está vivendo aí de pandemia, a escala numérica de dor é uma opção mais viável, porque aí você pode perguntar para ele, olha, escolha um número de 0
a 10, sendo que você tem tais possibilidades, ok? A gente sempre pede para o paciente para que ele escolha o número que melhor represente a dor dele, né, nas últimas 24 horas ou na última semana, dependendo do período de tempo que você vai considerar, ok? Qual é a mínima mudança importante da escala visuológica caso você queira utilizar? A mínima é de 10 a 20% de acordo com o IMPACT e a mudança moderadamente importante é maior do que 30%, tá bom? Bom, Thaís, você avalia a sensibilização central utilizando o inventário de sensibilização central? É um instrumento de livre acesso, né? Não utilizo. Por que você não utiliza, Thaís? Porque o inventário de sensibilização central é uma lista, é um inventário, o próprio nome já está dizendo, de sintomas de várias condições que cursam com sensibilização central e que foram reunidos naquela grande lista que é o inventário, tá bom? Então, ele não é um instrumento que avalia sensibilização central, e sim sintomas de condições que têm sensibilização central. Nem sintoma de sensibilização propriamente dito avalia, ok? Então, Thaís, se você avalia sensibilização central, os critérios que eu adoto para considerar se meu paciente tem ou não sensibilização central são os critérios do Smith, né? Esses autores fizeram um trabalho e o que eles observaram? Que eles tinham dentro de vários itens que foram considerados, os itens que, quando juntos e reunidos, geraram um modelo mais robusto para identificar os pacientes com sensibilização central, foram esses 4 itens aqui, 3 sintomas e um sinal clínico, tá bom? Então, qual é o sintoma? Dor desproporcional. É um sintoma, mas você pode obter através de teste clínico, né? Dor desproporcional, no geral, é alodínia, que é aquela dor a um estímulo, né, que não deveria provocar dor, né? Você pode fazer o teste de alodínia estática ou dinâmica. Alguns autores sugerem que seja interessante as duas formas de avaliar a alodínia, tá bom? A gente tem um instrumento para avaliar a alodínia, mas não para DTM, para migrânia. Então, falta aí um instrumento para avaliar a alodínia nas disfunções temporomandibulares. Você também pode avaliar de uma maneira muito simples. Se você tocar a face do seu paciente e ele referir dor, provavelmente isso é alodínia, porque não é normal a gente sentir dor ao toque. Leve, né, gente? Bom, dor não relacionada a padrões de movimento, não reprodutível ao movimento. O que a gente espera? Bom, se ele tem dor no masseter, eu espero que quando ele abra a boca, ele vai sentir dor, porque eu vou, né, alongar o masseter durante o movimento, ou durante esse movimento. Mas se essa dor não se reproduz da maneira como é esperado, então eu já começo a desconfiar de algum aspecto disfuncional em termos de sensibilização, né? E também essa dor nem sempre ela se repete, ela se reproduz durante testes provocativos, nos quais ela deveria se repetir. E os aspectos psicossociais disfuncionais, a gente vai falar um pouquinho sobre eles daqui um pouquinho, tá? E o sinal clínico, dor à palpação difusa e generalizada. Então, para alguns clínicos utilizam o uso de algometria, né? Então, você pode fazer a avaliação de limiar de dor por pressão em diferentes pontos do corpo. Não precisa ser muitos, não. Mas você precisa ter pontos que estão dentro, né, na região cranial, né, na região da face. E você precisa ter pontos que estejam fora da região da face. Por exemplo, membro superior ou membro inferior, tá bom? Pelo menos 1 ou 2 pontos que estejam fora. Se o paciente tiver limiares muito baixos, ou se ele relatar mesmo espontaneamente dor em locais que estão fora da região orofacial, esse também é um indício de sensibilização central, ok? Bom, vamos falar sobre a avaliação de incapacidade, né? A gente tem um índice que chama Índice de Limitação Funcional Mandibular. Esse índice ele foi publicado recentemente, o paper de adaptação, de validação dele, né? E o que ele avalia especificamente? É incapacidade, mas é incapacidade relacionada à função mastigatória. Então, por exemplo, esse instrumento, né? Ele é interessante, por exemplo, quando você quer saber especificamente sobre o impacto da DTM
em tarefas relacionadas ao sistema mastigatório. Então, dar uma grande mordida, rir, mastigar, bolacha dura, carne, ele é dividido em 2 domínios. O domínio de capacidade funcional e o domínio de alimentação. Esses 2 domínios devem ser utilizados separadamente, não é para juntar o score, porque eles estão dando informações diferentes, gente. Uma informação é sobre dificuldade para alimentação, enquanto que o outro domínio traz informações relativas a tarefas outras, né, que não estão relacionadas à alimentação, tá bom? Não existem valores de mínima mudança importante para cada um dos domínios, que é o ideal, tá bom? Então, meu apelo aqui para vocês é: não somem o total do índice de limitação funcional mandibular. Usem os domínios separadamente. Outro instrumento que vocês podem utilizar para avaliar a incapacidade, e aí agora a gente já está falando de uma incapacidade mais expandida, né? Não só para funções mastigatórias, mas incapacidade também mais geral, né? O impacto na vida do indivíduo acometido. É o Manchester Orofacial Disability Scale. O Manchester é um instrumento que permite avaliar incapacidade relacionada a dores orofaciais no geral, não especificamente só para disfunções temporomandibulares. Então, ele é um instrumento genérico para dor orofacial, né? O que não é muito legal desse instrumento é que, veja aqui, ó, as opções de resposta têm a ver com frequência nos últimos 30 dias, né? Então, você não tem uma ideia da intensidade da incapacidade ou da severidade da incapacidade. Você tem uma ideia do quanto esses sintomas ou sinais ou esses aspectos estão frequentes na vida do indivíduo, tá bom? Ele tem 2 domínios, ó, em azul aqui a gente tem o domínio de limitação física, então não consigo abrir a boca, sinto dificuldade em sorrir ou gargalhar, não consigo tocar o meu rosto, que é a lodínia, né? E esse domínio tem 14 pontos, enquanto que o domínio psicossocial tem 19 itens, são as questões que não estão em azul, ok? A vantagem dele é que se você atende diferentes perfis de pacientes com dores orofaciais na sua clínica, ele talvez seja mais adequado porque facilita a sua vida, tá bom? Mas aí eu quero chamar a atenção para vocês para esse outro inventário, que é o Inventário de Incapacidade e Dor Crâniofacial, né, que é o CFPDI. O CFPDI ele foi traduzido pelo grupo de pesquisa que eu coordeno, e esse instrumento ele é um instrumento multidimensional. De novo, a gente tem que considerar os domínios separadamente. Qual a vantagem desse instrumento em relação aos demais? A gente vai avaliar o impacto relacionado aos aspectos mastigatórios, mas também a gente vai avaliar os aspectos relacionados ao psicossocial e também especificamente a frequência de comorbidades. Então vamos lá, ó. Ele tem um domínio que é o domínio de dor. Nesse domínio a gente tem, ó, dor no rosto, intensidade de dor no rosto, dor na mandíbula, intensidade de dor ao mastigar, então é tudo relacionado à dor. Depois, o segundo domínio é o domínio de frequência de comorbidades. Por que é legal esse domínio? Esse domínio vai ajudar você a entender as outras comorbidades que podem atuar dificultando o prognóstico, a recuperação dos pacientes com DTM. Então, quando você aplica o CFPDI e aí o paciente relata, olha, eu tenho dor no pescoço, eu tenho dor de cabeça, eu tenho dor de ouvido, esses são sinais de que você precisa aprofundar um pouco mais sua avaliação das comorbidades. Por quê? As comorbidades, elas podem dificultar a recuperação, né? A gente sabe que hoje em dia, quando o paciente ele tem condições que são concomitantes e a gente não trata essas condições ao mesmo tempo, a chance de melhorar somente a DTM é pequena. Eu preciso tratar as condições concomitantemente e ao mesmo tempo, tá bom? Preciso tratar todas elas para que eu tenha um bom resultado. E por fim, a gente tem o domínio de limitação funcional e psicossocial, né? Então tem vários aspectos aí que foram em parte cobertos pelos outros índices, principalmente o MFIC, que é o de limitação mandibular, mas também tem aspectos como, por exemplo, como a pessoa entende que a disfunção temporomandibular está prejudicando a qualidade de vida dela, ok? Ou dele.
Bom, então você precisa utilizar os domínios separadamente, eles vão te dar informações, então, sobre cada um desses aspectos. Quanto maior a pontuação, né, pior a percepção de incapacidade. Então, mais incapacidade o indivíduo tem. Então, a ideia é que com o tratamento a gente consiga diminuir a incapacidade. Bom, basicamente, a gente não tem ainda os valores de mínima mudança importante. Mas a gente já está produzindo um paper para a gente lançar aí qual é o valor de mínima importante para ser considerado, ok? Mas o que a gente já pode adiantar é que o erro do score, né, da pontuação desses domínios é de 2,82 de limitação funcional e psicossocial, de intensidade da dor 2,41 e de frequência de comorbidades de 1,24, tá bom? E aí vamos falar agora dos aspectos psicossociais e das comorbidades, tá? Bom, o que eu queria chamar a atenção para vocês é para alguns aspectos importantes. Olha, 83% dos pacientes com DTM, eles se queixam de ter uma outra comorbidade, uma outra condição associada e que precisa também ser observada nesse paciente, ser considerada, tá bom, gente? 60% dos pacientes relatam pelo menos 2 comorbidades. É como se esse paciente tivesse disfunção temporomandibular, tivesse dor cervical e tivesse migrânia, por exemplo, né? A enxaqueca, ok? Então, esses pacientes, quando a gente for manejar esses pacientes, é importante que o paciente ele também seja atendido em relação a essas outras comorbidades, tá? Tem alguns trabalhos mostrando que quando você trata essas comorbidades ao mesmo tempo, esse paciente tem mais chances de ter bons resultados, de ter um bom prognóstico em relação aos seus sintomas, ok? Maior frequência de dores de cabeça favorecem o agravamento da DTM. Então, controlar a questão da dor de cabeça é importante, né? Tem um grupo de pesquisa aqui da Universidade Federal de São Carlos que está traduzindo, né, um instrumento que também é um instrumento de rastreio para as 2 principais cefaleias primárias. E aí já estão lançando, daqui a pouco vocês vão ter esse instrumento também para utilizar na clínica. Claro, o objetivo de fazer o controle dessas condições é exatamente poder encaminhar os pacientes para que eles recebam também tratamento adequado para essas cefaleias, tá bom? E olha que interessante esse paper, né? 5 variáveis clínicas foram capazes de predizer os pacientes com pior prognóstico, não é? Num estudo de coorte bem grande que foi realizado. O que eles perceberam? Olha quais foram essas variáveis. Número de atendimentos é um fator que indica se o paciente vai ter pior prognóstico, ou seja, ele precisou mais do serviço de saúde. Isso está trazendo a informação, né, de que esse paciente provavelmente tem uma chance de pior prognóstico. Intensidade da dor para outras condições dolorosas. Quando ele tem condições dolorosas comórbidas e essa intensidade de dor ela é elevada, isso piora a chance de um melhor prognóstico. Presença de outras condições dolorosas. Então, veja, atuar em disfunção temporomandibular e desconsiderar as condições de comorbidade é muito complicado. A gente provavelmente não vai obter bons resultados das nossas intervenções terapêuticas. Número de dias com incapacidade e percepção de autoeficácia, né, para o controle da dor especificamente, né? Então, quanto mais esse indivíduo se sente autoeficaz para controlar a sua dor, ou seja, participando do processo terapêutico, mais chances ele tem de obter um bom prognóstico. Outro estudo ainda trouxe que os pacientes com DTM, eles têm, olha só, ansiedade, somatização e depressão, que é muito mais frequente do que na população de indivíduos que não têm DTM. A ansiedade chega a ser 5 vezes maior, gente. Então, esses são aspectos que a gente precisa controlar para que a gente possa atender esses pacientes de uma maneira mais completa e também com melhores resultados das nossas intervenções, tá? Esse é o diagrama corporal de dor, né? É importante a gente utilizar ele, mostrar para o paciente. O DC recomenda que a gente utilize e o paciente tem que marcar as áreas desses diagramas que eles sentem dor. Também queria chamar a atenção para vocês avaliarem a intensidade de dor e não apenas os locais onde eles sentem dor, tá bom? Considerando aí que dor, né, outras condições dolorosas
elas resultam em pior prognóstico, né, e menores chances de melhora pós-tratamento, tá bom? Vamos falar sobre crenças agora, dentro dos aspectos psicossociais. Por quê? A escala tampa de cinesiofobia para DTM não avalia cinesiofobia, que é uma fobia, um medo exagerado, desproporcional, né, em relação ao movimento que é cinésio, né? A verdade que a gente está avaliando são crenças relacionadas ao movimento, crenças relacionadas à dor. A escala tampa de cinesiofobia, ela tem duas subescalas, e o ideal é que a gente utilize as escalas separadamente, tá bom? Então ela tem uma escala que é a escala evitando atividade e a escala de foco somático. As questões em azul são as escalas relacionadas ao foco somático. Vocês vão observar que as questões estão todas relacionadas ao sintoma. As pessoas não levam minhas queixas, meus sintomas na mandíbula a sério. Por causa dos meus sintomas mandibulares, minha saúde está em risco. É um foco nos sintomas, que é a hipervigilância. E a tampa evitando atividade, que no geral tem a ver com movimento, questões relacionadas ao movimento, que são as questões que estão aqui sem o azul, ok? Vocês podem encontrar essa escala completamente, na versão completa, no site do laboratório de pesquisa que eu coordeno, que é o Lab Movidor, tá bom? Que está aqui. E o erro, também a gente está liberando os resultados em relação à mínima mudança importante, mas o erro do domínio evitando atividade é de 2,78 e o erro do domínio foco somático é de 2,55. E aí você só soma as respostas que foram dadas, né, pelos indivíduos e obtém o score de cada um desses domínios, ok? O que eu queria mostrar para vocês é como é importante avaliar a cinesiofobia. Olha o resultado desse trabalho que a gente publicou o ano passado, né? Nos pacientes que tinham piores níveis de cinesiofobia, que é piores crenças em relação ao movimento, que é essa primeira coluna aqui, olha só, a chance de ter mais diagnósticos de DTM era maior também, tá bom? Quase 12 vezes maior em relação ao grupo que tinha sintomas mais a menos, de crenças relacionadas ao movimento, crenças disfuncionais relacionadas ao movimento. A gente não sabe dizer quem vem primeiro, isso é um estudo de corte transversal, né? Mas a gente suspeita que o fato do indivíduo conviver com mais sintomas faça com que a questão das crenças também fique exacerbada, né? Isso leva a um ciclo, né, de intensificar, de exagerar ainda mais essas crenças disfuncionais em relação ao movimento, em relação à dor, em relação ao exercício. Então, a cinesiofobia, ela pode ser utilizada para que os próprios itens do questionário, eles podem ser utilizados para que a gente trabalhe as crenças disfuncionais do indivíduo, usar cada questão mesmo para tentar ressignificar como o indivíduo enxerga alguns aspectos relacionados a disfunções temporomandibulares, a dor e ao exercício, ok? Bom, depressão é comum nesses pacientes, é um alerta para a gente, né, na clínica, é um alerta para a gente fazer encaminhamentos, mas é um alerta também para que a gente possa dar apoio para esses pacientes, acolher esses pacientes na clínica, tá? A gente tem um instrumento que é o PHQ-9, que é recomendado pelo DC. O DC também recomenda o PHQ-4, são diferentes funções, e o PHQ-2, vou falar dele daqui um pouquinho, tá? O PHQ ou PHQ é um instrumento bastante utilizado na literatura. O score de 10 é um score que identifica, né, uma alta probabilidade que esse indivíduo realmente tenha depressão, ok? Então, é um instrumento que pode ser utilizado sim na clínica, mas precisa ter bastante cuidado, porque tem algumas questões que realmente são bastante delicadas, ok? Bom, esse é o PHQ-2. O PHQ-2, ele só tem duas questões, e aí ele tem, portanto, menores chances de você ficar expondo o paciente a questões talvez um pouco delicadas, tá? Então, é uma opção também para a gente poder utilizar. O score de 3 indica, tem uma especificidade de 97% e uma sensibilidade de 88% para identificar indivíduos probabilidade para identificar os indivíduos que seriam
diagnosticados através de avaliação clínica, que é o padrão ouro. Sempre lembrando, quando o questionário vai ficando menor, ele vai perdendo em acurácia, né? Se você puder utilizar o completo, a versão maior, é melhor, ok? A gente tem também a ansiedade, e aí a escala recomendada pelo DCDTM é H-7, né? Que é uma escala que avalia transtorno de ansiedade generalizada. Ela tem 7 itens e o indivíduo também vai responder essas questões aqui em relação às últimas 2 semanas. E uma pontuação de 10 pontos tem uma sensibilidade de 89% e uma especificidade de 82% para identificar indivíduos que realmente têm um transtorno de ansiedade generalizada, ok? E para terminar, o questionário de autoeficácia sobre a dor. Lembrando, né, que a autoeficácia foi um preditor de pior prognóstico do quadro de DTM, né? Então, a autoeficácia, especialmente nas condições de dor crônica, é um construto bem interessante de ser utilizado, não só para ser utilizado, né, para avaliação, mas também para acompanhamento desses pacientes. Porque dependendo para quais itens do questionário o paciente referir que ele tem uma baixa autoeficácia, é possível que você possa, então, extrair esses itens e trabalhar conceitos que estão subentendidos nesse item para ressignificar aspectos, né, de crenças disfuncionais que esses indivíduos possam ter, tá bom? Bom, o que é a autoeficácia? A autoeficácia é, na verdade, o nível de confiança que o indivíduo tem, deposita em sua capacidade de realizar atividades de forma eficaz. Então, especificamente sobre a dor, é o quanto o indivíduo confia de que ele é capaz, né, de utilizar recursos ativos e controlar, né, os seus níveis de dor. Quanto mais esse indivíduo ele se percebe autoeficaz para fazer esse controle, mais chances ele tem de participar ativamente no processo terapêutico, mais chances ele tem de engajamento nos programas de reabilitação, quando a gente prescreve, por exemplo, a gente recomenda, né, rotinas de exercício, né, e mais chances, portanto, ele vai ter de recuperação, entendendo que quando a gente maneja o paciente com dor, esse processo de estar ativo, né, no tratamento, de ser autônomo, né, cada vez mais autônomo no processo terapêutico, faz com que a gente tenha melhores chances de prognóstico, melhores chances de recuperação, né, ou de eficácia no tratamento, ok? Bom, a escala ela varia de 0 a 60 pontos e o paciente sempre responde sobre o quanto ele é capaz, né, ou se sente autoeficaz para diferentes atividades relacionadas à dor, ok? Então, ele pode se referir nem um pouco confiante ou completamente confiante. Quanto maior a pontuação, mais o indivíduo tem autoeficácia e, portanto, mais chances ele tem de conseguir, então, se engajar na proposta de tratamento, quando essa proposta de tratamento é uma proposta que faz com que o indivíduo seja ativo no processo terapêutico, que é o que a gente espera em relação às intervenções na área de dor crônica, ok? Queria agradecer muito o seu tempo, né, de assistir a aula. Espero que eu tenha trazido contribuições aí para a avaliação da DTM. Queria mais uma vez agradecer o convite para participar desse evento. É uma honra estar aqui e estou disponível para tirar dúvidas através desse e-mail, ok? Muito obrigada e até uma próxima vez.